Retornando os nossos estudos acerca dos poderes administrativos, no bloco de hoje nós vamos trabalhar poder disciplinar, tá ok? Nós já vimos poder discricionário, nós já vimos poder vinculado, não é isso? Nós vamos falar hoje sobre poder disciplinar, que dentre os poderes administrativos talvez seja o mais tranquilo, tá? Só que eu tenho um detalhe aqui que quando cai em prova, o pessoal erra bastante. Mas vamos lá para o que interessa. Senhores, vem cá. Quando eu falo poder disciplinar, o que isso te lembra? Presta bem atenção. Disciplinar vem do quê? De disciplina, não é isso? De aplicar sanção, de corrigir, não é isso? De penalizar. Agora, cuidado, vamos lá. Senhores, o poder disciplinar conferido à administração pública consiste no quê? Consiste no poder dever, né? Que é conferido a ela, administração pública, para apurar irregularidades administrativas. Então, a administração pública ela vai investigar ali alguma irregularidade, algum ilícito administrativo através de uma sindicância, né? Através de um processo administrativo disciplinar, não é isso? Respeitado, né, o devido processo legal, respeitado o contraditório e a ampla defesa, que devem ser respeitados aí em qualquer processo, seja judicial ou administrativos, além da capacidade que a administração tem de quê? De aplicar as sanções administrativas, mas aqui eu me refiro à disciplina interna e aqui está o grande segredo. Então calma, vamos lá, vamos organizar isso aqui. Prestem bem atenção. Quando eu falo então, senhores, de poder disciplinar, eu estou falando o quê? A administração pública ela tem a capacidade tanto de apurar irregularidades administrativas, como também de aplicar sanções administrativas, não é isso? Beleza, agora cuidado com o que eu vou te falar agora, presta bem atenção. Quando eu falo que a administração pública ela tem a capacidade tanto de apurar como de aplicar sanções, a pergunta é: ela pode aplicar sanção administrativa a qualquer indivíduo e ela estará exercendo poder disciplinar? Cuidado com isso, porque eu quero que você divida da seguinte forma, tá? Eu tenho aqui, você vai dividir comigo dois grandes grupos. Eu vou colocar aqui, de um lado, aqueles que tenham vínculo especial com a administração pública, e de outro lado, eu tenho um grupo de pessoas que têm vínculo com a administração pública, mas é um vínculo comum, não é isso? Porque todos nós, de algum modo, nós temos vínculo com a administração pública, né? Então assim, vínculo com a administração pública, mas é um vínculo comum. Cuidado, senhores, cuidado com o que eu vou te falar agora, tá? Quando a administração pública exerce o poder disciplinar, ela só pode estar aplicando uma sanção em relação àqueles que têm vínculo especial, tá? Com ela. Quem é que tem vínculo especial com a administração pública? Eu quero que você coloque assim, ó, servidores públicos. Por que, professor, servidores públicos? Ora, senhores, o servidor público é aquele que age, né, em nome da administração pública, recebe, né, o seu subsídio, a sua remuneração pela administração pública, não é isso? Então ele tem um vínculo especial. Servidores públicos é fácil. E também particulares com vínculo especial. E aí quem entra aqui? Quem é um particular com vínculo especial? Se eu estou falando particular, ele não é servidor público, tá? O particular com vínculo especial é aquele particular que, de algum modo, ele tem uma relação mais íntima com a administração pública. E aí eu vou te dar exemplos. Por exemplo, eu tenho um particular que tem um contrato administrativo, assinou um contrato administrativo com a administração pública. Um particular que fornece um serviço e ele assinou um contrato se comprometendo a cumprir determinadas regras. Esse cara ele tem um vínculo especial, porque ele tem um contrato com a administração pública que o obriga a cumprir determinadas atividades, cumprir determinadas exigências que o particular que não tem contrato com a administração não tem, não é isso? Aqui eu também englobo, e cuidado com isso, tá? Os alunos da rede pública de ensino. Cuidado com isso aqui, jurisprudência cai, tá?
Imagina o seguinte, aquele rapaz ali que frequenta, né, que está matriculado na rede pública de ensino, ele está sob a responsabilidade da administração pública. Aquele jovem de 16, 17 anos, por exemplo, que está ali matriculado numa escola pública, quando ele passa no portão da escola, ele está sob a responsabilidade da administração pública. Então aqui eu tenho um vínculo especial, não é isso? Com a administração pública, correto? Então olha só, a título de exemplo, imagine que um rapaz, né, ele foi lá e agrediu um professor dentro da escola. E ele está dentro de uma escola pública, correto? Quando ele é expulso dessa escola, eu tenho a administração pública exercendo o poder disciplinar. Por quê? Porque ele não é qualquer particular. Ele não é um sujeito que tem um vínculo comum que todos nós temos com a administração pública. Ele tem um vínculo especial com a administração pública. Então o que eu quero que você entenda? Isso aqui é o que mais cai em prova, tá? Preste bem atenção. A administração pública, quando ela aplica uma sanção, tá? Ela só estará exercendo o poder disciplinar se eu estiver falando de servidor público ou se eu estiver falando de particular com vínculo especial. Traduzindo, eu só posso disciplinar, a administração pública só pode disciplinar, ela só pode exercer o poder disciplinar aplicando uma sanção, tá? Para aqueles que têm vínculo especial com ela. Servidores públicos e particulares com vínculo especial. Aqueles que têm contrato administrativo ou aqueles, por exemplo, alunos das escolas, né? Da rede pública de ensino. Beleza até aqui? Tranquilo, senhores? Agora vem cá. E se eu, professor, eu não sou servidor público, e eu não tenho vínculo especial com a administração pública. Eu não tenho nenhum contrato administrativo com a administração pública. Eu não sou aluno da rede pública de ensino. Eu não tenho vínculo nenhum. Eu sou apenas um cidadão comum. A administração pública me penalizou. Ela aplicou uma sanção administrativa. Exemplo, eu levei uma multa, né, do guarda de trânsito ali. Nesse caso, eu sei que a administração pública está te aplicando a sanção, mas nesse caso ela não vai estar exercendo o poder disciplinar. Ela vai estar exercendo o poder de polícia, que é a última espécie de poder que nós vamos estudar. É sem dúvida que mais cai em prova, tá? Então vamos lá, cuidado. Isso aqui é o que cai, tá? Quando a administração pública estiver exercendo o poder disciplinar, ela está apurando uma irregularidade administrativa ou ela está aplicando uma sanção para quem? Ela está aplicando uma sanção administrativa em face de quem tenha vínculo especial com ela. Diga-se, servidores públicos ou particulares com vínculo especial. Aqueles que têm algum contrato administrativo com a administração pública, um aluno da rede pública de ensino e etc. Se a administração pública estiver penalizando, aplicando a sanção administrativa em face de particular que não tenha vínculo especial, aí nesse caso a administração pública não está exercendo poder disciplinar. A administração pública está exercendo outro poder que nós vamos estudar, poder de polícia. Beleza? Facinho, tranquilo, maravilha, senhores, maravilha. Como eu falei aqui para vocês, tá? Já expliquei essa questão, tá? Que é a que mais cai em prova. E aí, para aprofundar um pouquinho, né? As provas às vezes vêm cobrando a matéria de forma um pouco mais aprofundada e o nosso objetivo aqui é preparar você com qualidade e a profundidade necessária para você gabaritar a sua prova de direito administrativo. Olha que interessante. Quando eu tenho o ato administrativo aqui, tá? No exercício do poder disciplinar, ou seja, quando a administração pública realiza o ato administrativo de aplicar uma sanção a alguém, não é isso? Alguém quem? Alguém que tenha vínculo especial, ou seja, que estiver no exercício do poder disciplinar, você tem que analisar o seguinte, em alguns aspectos, a administração pública ela tem uma certa discricionariedade. O que é isso? Ela tem uma certa liberdade de agir. Ela pode decidir, levando em consideração a conveniência e a oportunidade. Já em outros aspectos, ela não tem liberdade. Professor, não entendi. Olha só que interessante. Vem cá, acompanhe aqui comigo. Imagina o seguinte, eu estou falando agora de sanção administrativa no exercício de poder disciplinar. Então estou falando aplicação de sanção administrativa para particulares, né, que tem um vínculo com a administração pública ou servidores públicos. Beleza. Quando eu falo dessa sanção administrativa, que é penalizar mesmo, né, eu tenho alguns aspectos aqui. O primeiro deles que eu falo é a capitulação, tá?
capitulação da conduta. O que é isso, professor? Eu vou verificar a conduta praticada pelo indivíduo. Vamos dar um exemplo aqui no servidor público. Pô, o servidor público praticou tal conduta. A administração pública, ela tem uma certa margem, tá? Ela tem uma certa liberdade, uma margem de liberdade, discricionariedade, mais especificamente falando da oportunidade da conveniência, para poder capitular a conduta do indivíduo conforme a lei estabelece. Ou seja, vamos lá, essa conduta do indivíduo, ela configura aqui uma infração administrativa leve, grave, gravíssima. E aí? No que tange a capitulação, ou seja, eu vou pegar a conduta e vou definir qual a transgressão disciplinar esse sujeito acabou praticando, nisso aqui a administração pública tem uma certa liberdade, em regra, tá? Então eu falo que nesse aspecto eu tenho uma certa discricionariedade, tá? A aplicação da sanção cabível, regra geral. Como assim, professor? O sujeito praticou uma determinada conduta. Se a lei lhe der uma certa liberdade, a lei pode falar o seguinte: olha, diante dessa conduta, poderá o servidor ser demitido ou suspenso por até 180 dias. Você notou que nesse caso que eu estou te dando aqui, a lei deu uma certa liberdade? Você ali, autoridade administrativa, que for julgar ali, que for decidir sobre o processo administrativo contra esse servidor, nesse caso aqui, em decorrência dessa infração X, né, você pode ou demitir ou aplicar uma suspensão. Analise o caso concreto e decida conforme a oportunidade, a conveniência, a proporcionalidade e a razoabilidade. Então, se a lei conferir essa certa liberdade, né, de decidir qual sanção a ser aplicada, eu tenho uma discricionariedade também, tenho uma certa liberdade. Agora, cuidado, tem dois aspectos aqui que não tem liberdade, meu amigo, não tem escolha, tá? Quais são? O dever, tá, de apurar e o dever de aplicar a sanção administrativa. Professor, não estou entendendo. Calma, olha só, senhores. Eu posso ter liberdade, pode ser que a lei me conceda liberdade, tá, de decidir se aquela conduta se encaixa nessa transgressão administrativa A ou na transgressão B. Correto? Pode ser que a lei também me conceda liberdade em relação a qual sanção propriamente dita eu vou aplicar para esse indivíduo. Vai ser uma suspensão de até 180 dias ou pode ser já logo uma demissão? É possível que a lei conceda essa liberdade, não é isso? Fala, olha, a autoridade administrativa é responsável por processar e julgar esse processo administrativo. Se o servidor cometeu essa infração X aqui, você pode aplicar a pena de demissão, né, a sanção administrativa de demissão, ou uma suspensão de 180 dias, até 180 dias. Você vai avaliar isso conforme a oportunidade, conveniência, razoabilidade, proporcionalidade e vai decidir qual é a mais justa, né? Qual é a que deve ser aplicada ao caso concreto. Esses dois quesitos aqui pode, não estou falando que vai ser, pode ser que a lei te conceda essa liberdade. Então seria um ato discricionário. Agora, no que tange o dever de apurar e no que tange o dever de aplicar a sanção administrativa, não importa qual seja, isso aqui você não pode abrir mão. Então vou te dar um exemplo. O determinado servidor praticou uma infração administrativa, está comprovado, e eu, responsável ali pelo processo administrativo, eu olho e falo assim: cara, deixa pra lá, eu vou fingir que não vi e eu não vou te aplicar a sanção administrativa porque você é um cara bacana, um cara legal, é um servidor de qualidade, né? Eficiente, então eu vou passar pano. Isso daqui não pode ocorrer. Por quê? Porque o dever de aplicar a sanção administrativa, seja qual for, isso aqui é um ato vinculado. Você não tem escolha, tá ok? Outra coisa, eu tenho indícios de uma irregularidade. Eu tenho dever,
como administração pública, de apurar essa irregularidade. Olha, tem indícios que o servidor tal está praticando tal conduta, está pegando propina, está pegando dinheiro, etc. Não, ele é um cara gente boa, está com problema na família, está com problema financeiro, vamos deixar para lá isso aí e vamos fingir que ninguém viu nada. Negativo. A administração pública, ela não tem escolha. O agente público, a autoridade pública responsável por exercer o poder disciplinar naquele determinado órgão, ele não tem escolha no que tange apurar uma irregularidade quando há indícios e de aplicar alguma sanção administrativa quando há comprovação da prática da ilicitude administrativa, tá? O que ele pode ter liberdade é qual sanção propriamente dita vai ser aplicada quando a lei autorizar, quando a lei der, conceder essa liberdade, e a capitulação da conduta, né? Qual transgressão disciplinar estará configurada com essa conduta praticada pelo agente? Se a lei lhe conceder liberdade, você também pode decidir qual é a transgressão que se encaixa, se tipifica aí perfeitamente com aquela conduta. Beleza? Isso aqui só irá cair se a prova vir um pouco mais pesada, tá ok? Mas o que interessa mesmo para vocês, tá? Como eu falei aqui, ó, vinculado, tá? O dever de apurar e de aplicar alguma sanção não tem escolha, é vinculado. Beleza? O que vai cair na sua prova, pode confiar em mim, é isso aqui, ó. Isso aqui que eu já falei para vocês, tá? Eu nunca vi 90%, 99% das questões de poder disciplinar cobre isso aqui, tá ok? Então olha só, a administração pública só estará exercendo o poder disciplinar se ela estiver aplicando sanção em relação a particulares, tá? Com vínculo especial com ela ou servidores públicos, que tem vínculo especial com a administração pública, tá ok? Se a administração pública estiver aplicando uma penalidade administrativa em face de particular que não tenha vínculo especial com ela, a administração pública não estará exercendo poder disciplinar, estará exercendo poder de polícia. É isso que vai cair na sua prova. Pode confiar, beleza? E aí fica um macete para você não ter que decorar nada, tá? Vem cá, disciplinar não lembra correção, castigo? Você disciplina, você corrige, você castiga, você bate, né, no seu filho. Ou seja, em quem tem vínculo específico, especial com você. Você não bate, você não castiga, né, o filho do vizinho. Entenderam agora por que a administração pública só exerce o poder disciplinar quando aplica sanção para aqueles que têm um vínculo especial com ela? Diga-se, servidores públicos e particulares que de alguma forma, seja através de um contrato administrativo, ou seja um aluno da rede pública de ensino, tem algum vínculo especial, específico com ela. Beleza? Senhores, com isso, o que nós vamos fazer? Vamos para a hora da verdade. Vou te mostrar agora como cair prova que eu acabei de explicar. Você vai ver que poder disciplinar, sem dúvida, é a espécie de poder administrativo mais fácil, tá? Que nós temos. Olha só, vamos lá. Questão aqui, ó. Ao estabelecer determinadas relações jurídicas com o poder público, tais como ser investido em cargo público, o particular passa a se submeter a uma relação de sujeição especial, tá? Sendo certo que tal relação se apresenta como diferencial do seguinte poder da administração pública. Vem cá, quando você é investido em um cargo público, toma posse ali em um cargo público, se torna um servidor público, por exemplo, né? Se torna um agente público, você passa a ter um vínculo especial com a administração pública, não é isso? Isso é óbvio. Você começa a receber, né, sua remuneração, seu subsídio pago pela administração pública, você começa a agir no exercício da sua função como administração pública, então o vínculo é especial. O fato de ter vínculo especial com a administração pública é um diferencial de qual poder? Senhores, poder disciplinar, tá ok? Poder disciplinar. Por quê? Porque a administração pública só pode exercer o poder disciplinar em relação aos que com ela possuam vínculo especial. E aqui eu tenho vários exemplos, como alunos de rede de escola pública, não é isso? Como servidores públicos e particulares que tenham assumido alguma obrigação através de contrato administrativo. Beleza? Facinho, não é isso? Olha a próxima questão aqui, ó.
Após o devido processo administrativo, foi regularmente aplicada a penalidade de demissão ao servidor público Eusébio, em decorrência da prática de falta funcional grave, para a qual estava prevista a aludida sanção. Considerando os poderes administrativos, a situação narrada corresponde à manifestação do quê? Opa, vem cá. Eusébio é servidor público, então ele tem vínculo especial com a administração pública. Respeitando o devido processo administrativo, a administração pública verificou que ele cometeu uma irregularidade administrativa e aplicou uma sanção administrativa para ele, que foi a demissão. Senhores, eu tenho aqui a administração pública aplicando uma sanção administrativa para quem? Para um funcionário, né, um servidor público, não é isso? Então alguém que tem vínculo especial. Quando a administração faz isso, ela está exercendo qual poder, senhores? Poder disciplinar. Agora vem cá. E se Eusébio não fosse servidor público? E não tivesse nenhum vínculo especial com a administração pública? A sanção administrativa aplicada pela administração pública em relação a ele, se ele não tivesse vínculo algum, seria o exercício do poder de polícia, que nós ainda vamos estudar. Beleza, senhores? Tranquilo. No próximo bloco, nós vamos trabalhar poder regulamentar. Agora deixa eu só pedir perdão para vocês e voltar aqui rapidinho, só para eu deixar claro aqui, colocar uma jurisprudência, tá? Uma súmula, na verdade, do STJ, tá? Olha só, lembra que eu falei para vocês que no que tange a sanção que vai ser aplicada ao indivíduo, se a lei der liberdade, nesse aspecto eu posso ter uma certa discricionariedade, uma certa liberdade, quando a lei concede. Agora existem situações em que, na verdade, a lei ela não concede liberdade. Ela fala, olha, diante dessa situação específica aqui, diante desse ato, desse ilícito administrativo, a sanção aplicada deve ser essa. Se a lei está determinando a sanção que deve ser aplicada diante daquela irregularidade administrativa específica, aí eu tenho aqui uma situação, né, de vinculação, não é isso? Aí que o ato será vinculado. E aí eu tenho uma jurisprudência sobre isso, tá? O STJ, ele entende o quê? Que uma vez configurado alguma conduta em que a Lei 8.112 de 90, que é o regime jurídico, né, dos servidores públicos civis, né, da União, se o indivíduo praticou uma conduta que a Lei 8.112 estabeleça a sanção de demissão, tá, ao agente público, não pode a autoridade administrativa competente aplicar outra sanção. Se a lei está falando que é demissão para esse caso, é demissão. Exemplo, a Lei 8.112 fala ali que o indivíduo que praticar ato de improbidade, pratique ali atos escandalosos dentro da administração pública, exemplo, o sujeito foi pego mantendo relação sexual com a secretária em cima da mesa ali do gabinete ali do determinado órgão, certo? A lei está dizendo que atos escandalosos e etc, que venham ferir ali a moral e os bons costumes, deve ser apenada com demissão. Se a Lei 8.112 estabeleceu demissão para esse ilícito administrativo, não tem o que fazer, é demissão. Tá? Ah, mas o cara é bom servidor, foi um vacilo só, não interessa. A lei está determinando, se ela não dá margem de oportunidade, de conveniência, se ela não concede liberdade para decisão aqui, então eu não tenho discricionariedade, eu tenho o quê? Vinculação. Então não tenho o que fazer, tá? STJ deixou isso bem claro nessa súmula, tem que aplicar a sanção prevista na lei, não há o que se fazer. Beleza, senhores? Tranquilo? Com isso, senhores, eu finalizo esse bloco falando aqui de poder disciplinar. No próximo bloco nós vamos trabalhar o quê? Poder regulamentar, tá? Esse aqui é cheio de peguinha, tomem cuidado, tem muita coisa pra gente falar sobre ele. E posteriormente nós vamos falar aí do poder de polícia, que sem dúvida é o que mais cai em prova. Beleza? Qualquer dúvida, chama lá no Instagram, joga lá no direct que a gente vai responder, tá? Cada um dos senhores auxiliando aí na preparação de vocês, rumo à vitória, rumo à aprovação. Não desista, acredita no seu sonho, tá? E juntos aqui nós vamos conquistar a sua vitória, pode ter certeza. Um grande abraço a todos, no próximo encontro, poder regulamentar, também chamado de normativo. Aguardo vocês.